exemplo, eu conheço uma pessoa que eu acho que tenha. Qual que são os principais pontos que eu vou identificar e levar ela num Pra médico? ser diagnosticada, é isso? Isso, é. Qual que é o processo? Sim. Isso, uma Procedimento? por exemplo, eu tenho uma criança que eu acho, tipo assim, pelos estereótipos, pode ser que a gente ache que tenha um autismo. Quais que são os pontos específicos? Ó, isso, se a pessoa faz isso, provavelmente ela tenha algum grau de autismo, que é por grau, né? Tem vários graus também. Sim, Como é que, hoje... como é que eu analiso e tendo isso, eu levo ela para ser diagnosticada? Sim. O autismo é basicamente feito por observação, né? A gente não vai pegar autismo em algum exame, fazer um exame de sangue e vai dar lá que no DNA dele tem autismo. Isso não acontece. Então a gente só vai observar os comportamentos da criança, do adulto, de quem quer que seja. O básico, que acaba sendo uma lei, que todo mundo até conhece isso, é uma criança que não consegue fazer contato visual com as pessoas. Isso é um dos principais pontos, assim. Outro ponto parece que é aquela criança desligada, que não liga muito para as coisas. Tipo, você chama, ela não olha. No mundinho dela, seria isso? Basicamente. Outra questão também é o desinteresse social. Então, tipo, você vê criança, sei lá, de 2 anos de idade sorrindo para os pais, brincando com os pais, procurando os pais, enquanto uma criança com autismo não tem esse interesse. Essa criança, ela vai preferir ficar girando um spinner do que ter um abraço da mãe, por exemplo. Outra coisa são esses interesses incomuns que eles têm. Na verdade, não é que é incomum, é que acaba sendo exagerado. Se uma criança pega um spinner e começa a girar, tá legal, ela vai ficar ali, como a gente também fica, e logo muda de coisa. Uma criança com autismo pode ficar horas girando e ali, tendo sensações diferentes, né, que são mais sensíveis um pouco. Ela enxerga outra coisa, por exemplo? Ela enxerga de uma forma diferente? Ou não? Não é bem que enxerga, mas é a forma que isso é processado na cabeça dela. Sim. Sei lá, basicamente assim, a gente vai sendo moldado ao longo do tempo e a gente vai começando a fazer escolhas que a gente prefere. Por exemplo, a psicologia no meu caso, né? O autismo no meu caso. Foi algo assim que eu fui conhecendo e isso me proporcionou uma sensação boa. Por isso, eu mantive. Essa criança tem a sensação boa por rodar um spinner, por exemplo. É como se... cara, não sei. A gente assiste Netflix pra ficar relaxado depois de um dia cansativo de trabalho. A criança gira um spinner. Sabe? É a mesma sensação, basicamente, que a gente tem com outras coisas, o que seria mais socialmente aceitos, né? Enquanto essa criança tem a mesma sensação fazendo uma coisa que pra muitos é estranho, né? Só que ele fica horas naquilo, como a gente também fica horas na Netflix, por exemplo, né? Então, assim, cara, o que acontece muito é isso, né? Outra questão, assim, também é esse interesse obsessivo em alguma coisa, sabe? Fica muito, e normalmente é restrito. Aquela criança pode ter 1000 brinquedos na sala, ela vai sempre no mesmo. A famosa fixação. Isso também pode ser um outro ponto a ser observado. Tem alguma... eu tô falando porque eu tenho contato com uma criança que eu tô com algumas dúvidas e eu quero saber. Ela tem alguma uma obsessão por deixar tudo milimetricamente arrumado? Por exemplo, eu coloquei esse caderno do lado desse lápis, do lado disso, e se alguém mexer... Dá algum problema. É o tipo toque, né? Vai lá e arruma. Sim. Tem isso também? Tem, é possível. É a forma deles organizarem um ambiente. Pra melhor orientação, melhor sensação mesmo. Mas lembrando que tudo isso que eu tô falando não é uma regra. Tá? Pode ter crianças com diagnóstico de autismo que fazem um contato visual super bem, que não tem a fixação pro interesse e tudo mais. Como também tem crianças que não têm esse ritual de organização, por exemplo. E pode ter também crianças que têm mais ou menos o que você falou aí, que não tem autismo, né? Sim, exatamente. Cara, um processo, é muito delicado essa questão de diagnóstico. Inclusive tem muitos profissionais, muitos médicos, na verdade, que preferem não fechar diagnóstico até ver uma intervenção acontecer para depois reavaliar o caso, né? Envolve muita coisa.